Guia de iniciante para Trails e Legend of Heroes, todos os jogos e por onde começar, do canal TVPH, vídeo patrocinado pelo Vini. Muito obrigado, Vini, pelo patrocínio. E a gente tá comendo um pastelzão enquanto a gente vê o vídeo, tá? Não liguem pra isso. Sei que vocês não gostam, mas... Um caldinho de cana aqui ia estourar, hein? Ó, turma, eu não vou mentir não, eu tô meio nervoso em fazer esse vídeo aqui, porque ele vai ser um dos vídeos mais importantes da história do TVPH. Não porque ele vai ser particularmente bem clicado, ou porque é um vídeo muito requisitado pela galera, mas sim porque esse vídeo faz parte de uma das missões que eu tenho aqui no planeta Terra, que é fazer as pessoas jogarem a série Trails. Nossa! Vamos ver se eu vou ser A missão do cara é fazer nós jogar? Eu já trouxe aqui no canal alguns outros guias de iniciantes nesse formato para séries como Yakuza, Xenoblade, FIFA? Mas esse aqui tem uma importância pessoal muito maior pra mim, porque, cara, internet afora tem uma tonelada de gente falando pra você jogar Xenoblade. Tem uma tonelada de gente falando pra você jogar Yakuza. Beleza, deve ter um monte de gente que fala pra você jogar FIFA por aí também. Só que Trails não tem tanta gente falando sobre assim, cara. E é uma série que merece essa atenção, merece o seu carinho, merece o seu tempo e merece um vídeo de guia de iniciantes aqui tentando evangelizar a galera pra esta que é uma das minhas franquias favoritas desenvolvidas no Japão. Não franquias de RPG, franquias da Falcon, franquias ponto. Isso aqui é uma das minhas coisas favoritas da indústria dos videogames. Então, sem mais delongas, vamos adentrar o maravilhoso mundo de Trails, ou Kiseki, ou The Legend of Heroes. Tem muitos nomes, já vou explicar tudo isso no formato tradicional que inclui as perguntas o quê, por quê, quais e como. E aí, com sorte, quando estivermos do outro lado desse vídeo aqui, você terá dentro do seu coração pelo menos uma pequena vontade de dar uma chance pra essa série maravilhosa. Vamos lá, turma! Não tem nada, a gente não sabe nada. Mas se você quiser patrocinar o jogo, dá pra patrocinar, tá? Pra nós jogar. Desenvolvida pela Falcon, a mesma criadora da série Ys, Trails é uma franquia de RPGs com combate por turnos com elementos táticos e mecânicas de posicionamento. Então não é uma coisa tão simples quanto um Final Fantasy, um Dragon Quest, que você tem os heróis de um lado e os inimigos do outro. Não, você tem que colocar essas unidades num tabuleiro. Inicialmente era literalmente umas grades ali no chão que você podia movimentar seus personagens em cima dela. E posteriormente os jogos ganharam movimentação livre no espaço tridimensional. Mas aí tem aquelas coisas, se você ataca o inimigo por trás, você ganha um bônus de dano, você consegue dar ataques com um cone de ação que acerta vários inimigos ao mesmo tempo. Da hora, então é um combate por turnos, mas temperado com elementos de RPG tático. Os jogos também tem uma coisa que eu sei que a galera gosta, esses jogos não tem batalhas aleatórias, todos os inimigos são vistos no mapa antes de você entrar em um enfrentamento contra eles. E os elencos de personagens jogáveis são sempre muito bem aproveitados, mesmo em jogos que... Você não toma um susto, você tá lá de... que nem quando eu jogava Pokémon, acho que era Pokémon Red. Tava lá de boa andando, do nada um Pokémon na minha tela. Pum! Você jogou Pokémon? Começa a musiquinha. Hã? Você jogou Pokémon? Fire Red, acho que era o nome. Não sabia. Lá, comportam 4 personagens na sua party e você tem um elenco de 8, por exemplo, né? O jogo sempre vai forçar você a usar todos os personagens em determinados momentos, o que eu trato como um positivo. E assim, o sistema de combate é legal, é complexo, é satisfatório, mas o principal motivo pra você jogar a série Trails é a história. Todos os jogos da era moderna dessa série são interconectados, se passam em um mesmo mundo e conversam uns com os outros de uma maneira que simplesmente não acontece em outras franquias do gênero. Final Fantasy, Dragon Quest, aquela coisa de antologia, mesmo Kingdom Hearts, que tem histórias interconectadas, são histórias interconectadas através dos mesmos personagens. Trails não, cara. Trails está contando a história de um mundo inteiro, de um continente, melhor dizendo, e retratando diferentes facções políticas, diferentes momentos, diferentes óticas desse mundo, de um jeito que cada um desses elementos complementa os demais. E isso é particularmente impressionante quando você percebe que essa é uma série de orçamento extremamente humilde. A Falcon é uma empresa que considera um grande sucesso um jogo que vendeu 50, 100 mil unidades. E mesmo assim eles abraçaram essa missão de criar um mundo inteiro numa escala absurda e contar essa história. E que é algo que eles só conseguem fazer com qualidade investindo o pouco dinheiro que eles têm nas coisas que realmente importam, que é a construção de mundo e esse sistema de combate legal.
Você não vai encontrar aqui gráficos absurdos, animações de qualidade hollywoodiana, mas você vai encontrar personagens super profundos que se desenvolvem de uma maneira satisfatória, um sistema de combate que evolui na medida em que você tá progredindo pelo jogo, tudo que realmente torna um videogame não é meu tipo um bom de videogame. jogo. E no que eu tava pesquisando alguns detalhes pra fazer esse vídeo aqui, eu encontrei uma curiosidade engraçada que eu acho que conversa muito bem com esse ponto da escala exorbitante desse projeto. O artigo que tem a lista de personagens da série é o artigo com o maior número de caracteres de toda a Wikipédia japonesa. É literalmente a maior página daquele site. Meu Deus. Meu Deus. O primeiro motivo pelo qual você deve jogar Trails é porque eu tô te pedindo, por favor, moço ou moça, faz a boa pra mim, vai, por favor. Mas falando sério, o que esse jogo oferece, que é algo que eu nunca vi em nenhum outro canto da indústria, é um nível de construção de mundo absurdo, que faz com que esses jogos, mesmo com um orçamento super pequeno, pareçam muito mais vivos do que os maiores AAA que tem por aí. Todos esses jogos têm um calendário interno, não limite de tempo, né? Não é que nem Persona ou, sei lá, Majora's Mask que o tempo vai passando. Não, você tem liberdade total pra fazer as coisas no ritmo que você quiser, mas ele tem um calendário interno e no passar dos dias, todas as falas de todos os NPCs com quem você se encontra mudam. Então tem lá o pescador no cais que tem uma lojinha. Se você fala com ele no dia 1, ele vai falar uma coisa. Se você fala com ele no dia 2, ele vai falar uma coisa completamente diferente que ou vai estar comentando os eventos do dia 1, ou então vai estar demonstrando algum tipo de crescimento daquele personagem em particular. E isso vale pra todos os NPCs em todos os jogos. Esses NPCs, às vezes, são personagens com quem você não precisa conversar nenhuma vez sequer ao longo do jogo inteiro. Mas se você conversar com eles, você vai entender que eles estão crescendo, eles têm os próprios conflitos, eles se casam, eles mudam de profissão, eles mudam de opinião a respeito, sei lá, do órgão governamental que está regendo ali aquela região do mundo, o que torna o mero ato de você conversar com todo mundo o tempo inteiro muito recompensante, cara, porque você entende não só como aquele mundo acontece, como aquele mundo respira, mas também como você está afetando aquele mundo, porque inicialmente as suas aventuras têm, né, aquela coisa de RPG normal, né, no começo você tá ali fazendo umas coisas, fazendo uns bicos, resolvendo uns problemas pequenos, e inevitavelmente você vai chegar num ponto que você vai tomar decisões, fazer ações que estão mudando o rumo da vida de todas as civilizações ali ao redor, né. E ao conversar com esses NPCs, mesmo que eles estejam comentando sobre coisas mundanas, você consegue ver as maneiras como você tá afetando mudança naquele mundo. E isso é algo que também afeta muito positivamente o macro desses jogos, né? Porque como esses diálogos são muito bem escritos, muito bem ponderados, isso faz com que os elementos políticos, culturais, folclóricos de todos os povos que você encontra nas suas jornadas sejam muito bem estabelecidos. O que faz com que o jogo fuja daquelas forminhas de tem o Império Maligno, tem o governo corrupto que é do mal. Não, tudo tá sempre no cinza ali, porque nada é tão simples quanto o bem contra o mal. E eu acho que no fim das contas uma maneira boa de descrever isso é comparando com o conceito de draw distance, né, dos videogames. Então sabe, sei lá, Borderlands 2 no PlayStation 3, que é aquele jogo que, na medida em que você vai se aproximando de uma cidade, os elementos da cidade começam a aparecer, né? Você começa a andar lá e você vê, aparece uma casa, aí quando você tá mais pertinho ainda começa a aparecer os NPCs. É um mundo que só existe... Tô usando a comparação com o elemento técnico só pra dar uma metáfora pra coisa aqui, né? É um mundo que só existe quando você está olhando pra ele. E é assim que eu descreveria os mundos da maioria dos RPGs que existem, né? Que não é uma coisa que dá pra dizer sobre Trails. O mundo de Trails, ele existe, esteja você lá ou não. Esses NPCs todos que estão falando sobre a vida deles, que estão mudando como pessoas na medida em que você avança na sua aventura, eles vão fazer isso, esteja você conversando com eles ou não. E eu, pessoalmente, acho muito satisfatório mergulhar de cabeça nesses jogos, cara. São jogos que eu jogo conversando com todo mundo em toda oportunidade que eu tenho, cara. Passou um dia novo, eu giro a cidade inteira, entro em cada casinha. Caraca. E sempre me sinto recompensado por fazê-lo. Que legal. E como eu disse, todos os jogos da era moderna de Trails são interconectados. Eu já explico exatamente qual é a escala disso, né? Mas você consegue, através de todos esses diálogos também, sentir os efeitos das coisas que você faz em jogo A dentro do jogo B, né? Então, quanto mais você investe em Trails, quanto mais tempo você coloca nesses jogos, mais recompensado você é por continuar jogando-os. E só pra terminar, também vale a pena jogar esses jogos por causa da trilha sonora, que é fantástica.
Quais? Um elemento engraçado de Não, recomendar Yuri. jogos da Falcom pra galera é ver as pessoas percebendo que esses jogos, apesar de não serem particularmente populares aqui no Ocidente, estão lá desde o começo da indústria, cara. A série Trails é uma subsérie de uma franquia que começou em 1984. Nossa. É mais antigo do que Dragon Quest, é mais antigo do que Final Fantasy, é considerado o pai dos RPGs de ação e também um dos primeiros RPGs desenvolvidos no Japão. Eu vou falar de todos os jogos da linha aqui, mas tem uma distinção muito importante que eu preciso pontuar, que é a entre os jogos da era clássica da série e da era moderna. Eu tô focando na era moderna nesse vídeo aqui. Esses são os jogos que eu quero que vocês joguem, porque esses são todos interconectados, eles ainda estão se desenvolvendo, sendo lançados e tal, enquanto que a era clássica é uma coisa que meio que tá esquecida pelas areias do tempo e são de difícil acesso hoje em dia aqui no Ocidente. O nome original da franquia é The Legend of Heroes, que começou, como eu disse, como um spin-off de Dragon Slayer. Os dois primeiros jogos saíram entre 1989 e 1992 para uma tonelada de plataformas e tem uma pegada bem de RPG clássico mesmo, bem forminha, sendo que só o Dragon Slayer The Legend of Heroes 2 saiu em uma plataforma nos Estados Unidos na época, no TurboGrafx CD. Aí nos anos 90 foram lançados no Japão 3 jogos de uma trilogia que é identificada pelo nome do continente onde ela se passa, que é o continente de Gagarve. Esses jogos têm uma pegada meio antológica, cada um deles retrata personagens diferentes em um mesmo mundo, né? Então você tem referências uns aos outros, mas eles fecham uma trilogia única e são todos bem medianos e esquecíveis. Eles saíram todos no Ocidente pelas mãos da Bandai Namco no PSP. Inclusive os nomes deles são uma bagunça, porque o primeiro jogo dessa trilogia se chama The Legend of Heroes 2 Prophecy of the Moonlight Witch, porque o Dragon Slayer The Legend of Heroes 2 tinha sido lançado nos Estados Unidos como The Legend of Heroes, então esse aqui eles chamaram de 2, apesar de ser o terceiro jogo da série. Aí a sequência The Legend of Heroes A Tear of Vermilion, eles não colocaram número, e aí no terceiro da trilogia, eles voltaram a colocar número, Legal. e ele se chama The Legend of Heroes 3 Song of the Ocean, apesar de ser o quinto jogo da série e ter um outro jogo entre o 2 e o 3, enfim, uma bagunça. Tudo isso que a gente mencionou até aqui é mera curiosidade, isso aqui é o passado longínquo da franquia, tem pouca relevância para os dias atuais, mas a partir dos anos 2000, com um jogo chamado The Legend of Heroes Trails in the Sky, a franquia meio que passou por um efeito Persona e a subsérie acabou se tornando maior do que a série principal. Trails in the Sky foi tão bem sucedido que o nome Trails virou maior do que o nome The Legend of Heroes, e hoje em dia as pessoas se referem a essa franquia como a franquia Trails. Esse jogo aí foi o primeiro situado em um continente chamado Zemuria, que desde então é o palco único para todos os jogos da franquia. Já são 13 títulos independentes que se passam nesse mesmo continente, com diferentes personagens, em diferentes regiões desse continente, mas que juntos contam uma única grande história. Os jogos que vieram antes de Trails in the Sky são completamente irrelevantes para a história que começa a partir deste título, e tudo que vem depois é canônico. The Legend of Heroes Trails in the Sky SC, que é Second Chapter, e Trails in the Sky The Third formam a saga de Libro, que explora essa região específica do continente de Zemuria. Depois nós temos The Legend of Heroes Trails from Zero e The Legend of Heroes Trails to Azure, que contam a história de Crossbell, uma cidade-estado que está presa entre duas nações superpoderosas que ambas lutam pela posse dessa cidade-estado. Aí você tem os 4 jogos The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, que se passam principalmente em uma escola militar dentro do Império de Erebônia. Aí tem The Legend of Heroes Trails into Reverie, que é um jogo individual, mas que serve como um epílogo tanto pra saga de Crossbell quanto pra saga de Erebônia. E atualmente nós estamos na saga de Calvard, composta por The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, qual que é a média de tempo de cada jogo? Trails Through Daybreak 2 e Trails Beyond the Horizon, que ainda está pra ser lançado aqui no Ocidente. Último. Então, basicamente, dá pra dividir esses 13 jogos em 4 sagas autocontidas que juntos formam uma imagem completa, mas se você quiser entender tudo que tá acontecendo nesse mundo, você precisa jogar tudo. E pra terminar, a série também tem 2 spin-offs, Ys vs Trails in the Sky Alternative Saga, que é um jogo de luta em arena com 4 jogadores, que tem lançamento previsto pra 2025 ainda no Ocidente, mas talvez não saia, talvez seja adiado, porque eles não deram data exata ainda, mas é um jogo não canônico que mistura os universos de Trails e Ys. E tem também The Legend of Nayuta Boundless Trails, que é um spin-off de Trails que tem gameplay de ação parecida com os títulos Ys,
que, assim, tem algumas referências, até é possível que se torne canônico em algum momento na franquia, mas por hora não é canônico. É simplesmente um jogo que usa o nome Trails ali, mas a gameplay diz pra oferecer uma experiência diferente dentro dessa série. E agora, em setembro, nós teremos a chegada de Trails in the Sky First Chapter, um remake inteiramente 3D, do primeiro jogo da série para os padrões modernos. Eles não fizeram essa promessa com todas as palavras, mas a expectativa dos fãs é que eles façam remakes sequenciais aí de todos os títulos clássicos da franquia, pra fazer com que a gente tenha todos eles em formato tridimensional. Aí dá pra jogar. Aí eu tô aceitando. Primeiro ponto importante, esses jogos existem oficialmente apenas em inglês. Esses jogos não têm tradução oficial para português do Brasil, nenhum deles. Mas tem tradução, Vini? Minúscula, japonesa, ultrapassada em muitos quesitos. Talvez um dia eles se abram, né, pra ter essas traduções. Mas considerando que o remake de Trails in the Sky vai ser o primeiro jogo da franquia com lançamento simultâneo tanto no Japão quanto no Ocidente, eu acho que é uma coisa um pouquinho distante. Alguns desses jogos demoraram mais de 10 anos pra serem traduzidos pro inglês. Então, se você quer jogar isso aqui em português, eu recomendo que você busque traduções de fãs. Mas vamos lá, falando sobre ordem na qual você deve jogar esses jogos, como sempre, a minha recomendação ideal é seguir a ordem de lançamento. Então comece pelo primeiro Trails in the Sky, ou então espere agora pelo remake, que vai sair daqui a pouco em setembro, do Trails in the Sky First Chapter. Porque a ordem de lançamento é a ordem na qual essas histórias foram pensadas, mesmo que cronologicamente as coisas vão e voltem ali, é o que mais faz sentido. Mas como nem todas as plataformas têm todos os jogos, dá pra falar de uma maneira mais flexível que existem 3 pontos de partida em potencial pra você começar a jogar os jogos Trails. O primeiro, de novo, começando pela saga de Liberl, começando por Trails in the Sky, que conta a história de 2 irmãos que viajam por essa região, que é uma região mais afastada, mais bucólica desse continente, né? No papel de Bracers, que são... Cara, é muito legal esse conceito, é basicamente uma ONG, é uma organização que existe em várias nações não governamental de pessoas que ajudam as outras, que cumprem quests. Bem solo leveling, na minha opinião. Então você viaja por essa região aí, resolvendo problemas pra galera. Obviamente isso aí vai ter repercussões grandes lá na frente em cada um dos jogos. Acho que fala, mas essencialmente são 3 jogos com uma pegada mais aventura tradicional de RPG mesmo, de descoberta, de, nossa, vamos explorar essa floresta, ver o que a gente conta, tem mais essa pegada. O outro ponto de partida legal é começando pelo primeiro Trails of Cold Steel, que tem uma pegada completamente diferente. Esses jogos se passam dentro de uma academia militar dentro do Império de Erebonia, que é uma nação extremamente militarística, super bélica e tal. E você é um estudante que está treinando para se tornar um cadete no exército desse império. E a pegada aqui é muito mais próxima de Persona, porque você tem o seu dia a dia na escola, só que você viaja para outras regiões do continente durante meio que atividades de campo, ensino do meio. Então são jogos com um ritmo bem diferente dos 3 da saga de Liberl. E o outro ponto de partida em potencial é o Trails from Zero, que começa a saga de Crossbell, que são jogos centrados em uma região mais urbana, tem uma pegada mais de explorando a cidade mesmo. Você controla um detetive policial iniciante que assume um papel dentro da cidade de Crossbell, parecido com o dos Bracers, né? Ele meio que vai resolver os problemas da galera. Obviamente fica envolvido em uma treta política, porque essa região de Crossbell ali, essa cidade-estado, ela está sendo contestada por duas nações militarísticas, Erebonia e Calvard, como um território que elas querem absorver para si. Essas 3 primeiras sagas servem como pontos de partida legais ali, porque elas têm personagens completamente distintos, elas têm óticas diferentes a oferecer sobre esse continente, né? Então você vai entender o resto do mundo de uma maneira diferente, dependendo de por onde você começar ali. Mas como no fim das contas as 3 sagas meio que se afunilam nos eventos ali, você vai terminar no mesmo ponto, independentemente da ordem na qual você jogar esses jogos. Os títulos que vêm depois já são jogos que esperam que você jogou os títulos anteriores. Então, realmente, não começa pelo Reverie, não começa por Daybreak, começa ou por Sky, ou Cold Steel, ou Zero. E aí, pra falar sobre plataformas, a única plataforma que tem todos os jogos modernos de Trails é o PC. Ali você vai encontrar absolutamente tudo. O PlayStation 4 tem tudo, menos a trilogia original de Liberl. Então, Trails in the Sky você não vai encontrar no PlayStation 4. Obviamente, agora vai sair o remake, né? Então, começa a ter pelo menos um dos 3 jogos ali presentes também no PlayStation 4. Mas todos os outros jogos estão no PlayStation 4. E o Nintendo Switch tem todos os jogos mais recentes a partir de Trails of Cold Steel 3. Então não tem o Cold Steel 1 e o 2, que são essenciais pra você entender o 3, então
esquisito isso aí, mas ele tem Mas o dá. Trails from Zero, ele tem o Trails to Azure, e ele tem todos os jogos que vieram após o Cold Steel 3. Então é uma plataforma que não vai te oferecer a experiência completa, mas esses jogos mais recentes você consegue jogar na palma da mão. E o remake de Trails in the Sky, já parte dessa era mais democratizada da franquia, vai sair pra todas as plataformas, então se você escolher começar por ele, aí vai sem medo. Pode deixar. Se eu for jogar um dia... Quem sabe? E este é o universo da franquia Trails. Eu espero que esse vídeo tenha transparecido pelo menos um pouco da paixão que eu tenho por isso Passou aqui, cara. bastante. Sério, é absolutamente apaixonante. Esse é o termo mesmo, né? Os personagens, o mundo, as mecânicas. É daqueles jogos que você joga por 80 horas, termina e imediatamente Nossa, vai abrir a wiki pra ver se teve alguma coisa que você perdeu, pra entender as conexões melhores, pra entender os relacionamentos entre os personagens. É um negócio que ocupa a sua mente de um jeito que só as melhores franquias de RPGs conseguem fazer. Eu imagino que pra maioria das pessoas isso aqui possa parecer muito intimidador, e né? Não tem como negar que eu, quando entrei nessa franquia 15 anos atrás, era muito menor, tinha muito menos opções em termos de jogos que estavam traduzidos pro inglês, então pra mim foi muito mais tranquilo entrar nela. Mas eu tô fazendo esse vídeo agora justamente porque está pra sair o remake do primeiro. É tipo recomendar One Piece. Que, né, hoje vai em ter dia. todas as sensibilidades modernas, vai ter uma apresentação mais ajeitadinha ali, né? Não vai ter aquela cara que eu acho muito charmosa de jogo de PSP, que talvez seja uma coisa que afaste algumas pessoas desses títulos Cara, mais não antigos. sei, Vini. Então, se que ver você a tá lista. intimidado por tudo isso que eu falei, só joga Trails in the Sky, cara. Já vai ser uma introdução perfeita, você já vai entender o porquê que isso aqui é diferente, mesmo dentre tantas franquias de RPG japonesas que existem hoje em dia ainda, né, recebendo lançamentos novos. E com sorte, depois de jogar esse remake, você tem interesse em ir pros outros jogos da série, que, assim, todos eles... Não vou dizer que todos são perfeitos, todos estão no mesmo nível de qualidade, mas como eles todos fazem parte de uma mesma coisa, mesmo os capítulos mais fraquinhos ali, você vai ficar feliz em jogar, porque eles estão complementando a experiência dos melhores capítulos, né? É fantástico, cara. Joguem, mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, significa muito pra mim em um nível pessoal. Super fã, mano. Se você já jogou Fofo, algum achei Trails, fofo. usa esse vídeo, cara, manda pra alguém. Ajuda Aí, ó. a evangelizar Ó o a galera Vini aí. dessa franquia. Estou E, evangelizada. independentemente de qualquer outra coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e entrar em apoia.c/tvph pra ajudar a financiar diretamente o trabalho, tá certo? Um beijo pra ti e nos vemos em Zemuria. Tchau, tchau. Cara, eu achei interessante, eu confesso. Eu realmente achei interessante. É mais questão de tempo. Esse 3D aí eu achei que dá pra dar uma chance, assim, futuramente. Achei. Será que tem na tentar Steam? jogar. Eu vi que. Como que é o nome? O Vini falou que vai ser de turno. É de turno também, né? E eu tentei jogar até. Como é que é o nome, Vini? Do novo? Achei. Tem. Nossa, tá caro. Nossa, tá 60 conto. 60 conto. Não tá 60 conto? 162 pila. Vou comprar Sleep Fiction. Mas tem a demo. O que eu ia falar? Que eu não sou muito fã de jogo de turno, né? Eu já tentei jogar Honkai e não fui pra frente. Cara, tô vendo aqui, mano. Ele tá 162 pila, porém tem a demo. Ele não tem em português e vendo aqui meio por cima é bonitinho mesmo. Uhum. Cara, mas legal, mano. Muito bom. Parabéns aí ao canal. Deixa eu ver qual é o nome do canal. Opa, cadê? Parabéns ao TVPH. Até me inscrevi no canal, mano. Achei muito bom o conteúdo. Muito obrigado ao Vini pelo patrocínio, tá bom? Se você também quiser patrocinar mais vídeos pra gente ver, seja de Trails, seja de algum vídeo aleatório, seja uma música aleatória, aqui na descrição tem um incentivo, tá? Por onde você manda. E também vira membro aqui do canal, porque membros têm acesso antecipado aos vídeos que saem. É nóis e bye. E tchau.